corredor do hospital parecia interminável e Maria mal conseguia respirar. Cada passo ecoava em sua mente como um lembrete cruel do que estava em jogo. Sua filha, Beatriz, lutando pela vida em uma sala isolada, monitorada por máquinas que apitavam sem parar. Sozinha, sem o marido que a abandonara anos atrás, sentiu o peso da solidão esmagando seu peito. As lágrimas escorriam silenciosas, mas a dor gritava mais alto. Ela se ajoelhou no chão frio do corredor, mãos trêmulas, apoiadas no azulejo gelado, e deixou escapar um grito contido, misto de desespero e súplica. Senhor, por favor, não a deixe partir. Dê-me força para continuar. Dê-me esperança. Cada lágrima parecia carregar toda a sua vida. Anos de luta, abandono, medo e amor incondicional por Beatriz. O desespero parecia um oceano prestes a engolir tudo. Enquanto esperava pela notícia dos médicos, cada segundo se arrastava, como se a eternidade estivesse condensada naquele instante. O coração de Maria batia descompassado e a sensação de impotência crescia. Ela não podia curar a filha, não podia controlar o destino, só podia confiar no poder de Deus, em meio ao caos, ao sofrimento e à escuridão daquele momento. Antes de enfrentar o pior, Maria vivia uma rotina marcada pelo amor e pela dedicação à filha, mas também pelo cansaço e pela solidão. Beatriz, sua única filha, sempre fora o centro de sua vida, e desde que a doença grave foi diagnosticada, Maria passou a organizar todos os dias em função do tratamento, das consultas e dos cuidados necessários. O apartamento pequeno parecia menor ainda, com remédios espalhados sobre a mesa da cozinha e papéis médicos empilhados, lembrando constantemente a fragilidade da filha. O abandono do marido, anos atrás, ainda deixava cicatrizes abertas no coração de Maria. Ela carregava sozinha não apenas as responsabilidades de mãe, mas também a solidão e o peso financeiro. Sua renda do INSS mal cobria o aluguel e os medicamentos de Beatriz. E a preocupação constante com o futuro da filha corroía suas noites de sono. Cada ligação da clínica, cada exame, cada notícia médica era uma montanha de ansiedade e medo. Mesmo diante de tantas dificuldades, Maria tentava manter a fé. Orava diariamente em silêncio, muitas vezes ajoelhada ao lado da cama, pedindo a Deus força, proteção e cura para Beatriz. Mas a dor de vê-la sofrer, os prognósticos incertos e a sensação de impotência cresciam a cada dia, preparando o terreno para o clímax emocional que agora se desenrolava no hospital. Naquele dia, o hospital parecia maior, mais frio e impessoal do que nunca. Maria segurava a mão de Beatriz com força, sentindo o corpo tremer, enquanto os monitores piscavam e emitindo sons que martelavam seu coração. Cada apito, cada movimento da equipe médica era como um lembrete cruel da fragilidade da filha e do quanto ela dependia dela. O medo de perder Beatriz apertava o peito de Maria, tornando a respiração difícil e o coração pesado. Olhando para os corredores lotados e para os rostos ocupados de enfermeiros e médicos, Maria sentiu um peso insuportável de vergonha e desespero. Ela se culpava por não ter conseguido evitar a doença, por não ter condições financeiras de oferecer o melhor tratamento, por cada lágrima que Beatriz derramava de dor. O abandono do marido e a ausência dos outros filhos martelavam sua mente, tornando o sofrimento ainda mais solitário. Ela se encolheu em uma cadeira, soluçando silenciosamente, enquanto repetia orações, quase como um sussurro. Senhor, dá-me forças, cura minha filha, não me deixe sozinha neste momento. Cada oração era carregada de desespero, cada lágrima era um grito silencioso pedindo intervenção divina.
Maria sentia que o peso do mundo inteiro estava sobre seus ombros e que qualquer passo em falso poderia custar a vida da filha. Após o desespero no hospital, Maria voltou para casa exausta, o corpo pesado de cansaço e o coração ainda batendo acelerado pelo medo. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior, e o apartamento silencioso a recebia com uma frieza que refletia sua solidão. Beatriz estava dormindo em casa, mas Maria não conseguia descansar. Cada sombra, cada som do prédio aumentava a ansiedade. O telefonema inesperado do médico, confirmando que a filha havia sofrido uma complicação, trouxe de volta o choque da impotência. Maria sentou-se na cozinha, a cabeça entre as mãos, sentindo o peso esmagador da responsabilidade e da dor. Ela percebeu que não poderia enfrentar aquilo sozinha, mas também sentiu vergonha de pedir ajuda a qualquer pessoa. Os anos de abandono e de luta constante a haviam tornado resistente e, ao mesmo tempo, isolada. Naquele momento, cada oração feita no hospital parecia ecoar na mente, misturada com lágrimas silenciosas. Maria sentiu a fé ser testada de forma intensa, o desespero quase a dominando, mas havia algo dentro dela que a impelia a continuar, a buscar forças mesmo quando tudo parecia impossível. Cada batida do coração da filha no monitor era um lembrete cruel do que estava em jogo, e a tensão crescia, preparando o terreno para algo que mudaria completamente aquela situação. As horas passavam lentamente. Cada minuto parecia uma eternidade. Maria permanecia sentada ao lado da cama de Beatriz, segurando sua mão frágil e sentindo cada respiração da filha como se fosse a própria vida dela. O monitor piscava incansavelmente, registrando batimentos que não traziam certezas, apenas a ansiedade esmagadora de quem observa o que mais ama à beira do perigo. O coração de Maria doía, não apenas pelo estado da filha, mas pela lembrança cruel de todos os anos de abandono, das promessas quebradas pelo ex-marido e das noites em claro, lutando para sustentar a família sozinha. A sensação de impotência era quase insuportável. Cada lágrima derramada parecia carregar não apenas a dor do presente, mas o peso de uma vida inteira de desafios e perdas. Em meio a esse desespero, ela se ajoelhava discretamente ao lado da cama, sussurrando orações, pedindo forças, pedindo intervenção divina, mas sentindo a distância de Deus como nunca antes. Cada súplica parecia ecoar no vazio do quarto silencioso, e Maria se questionava se suas preces seriam suficientes, se sua fé resistiria a tamanho sofrimento. O relógio parecia zombar de Maria. Cada segundo que passava aumentava a tensão dentro do quarto do hospital. Beatriz, sua filha única, de repente apresentou uma complicação inesperada. A pressão caiu, os batimentos cardíacos oscilaram e os médicos correram ao redor da cama com expressões sérias que cortavam o coração de Maria como lâminas afiadas. O som das máquinas parecia amplificar cada batida de medo dentro dela. O desespero tomou conta. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés, a respiração ficar pesada e os joelhos tremerem. Era como se cada sacrifício, cada lágrima derramada, cada oração silenciosa, até aquele momento, ainda não tivesse sido suficiente. O sentimento de impotência esmagava-a por completo. A dor de quase perder a filha parecia insuportável. Ela segurava as mãos de Beatriz com força, como se pudesse transmitir vida apenas pelo toque. Entre lágrimas, murmurava orações contínuas, lembrando-se das promessas de Deus, tentando se apegar à fé que parecia escorregar por entre seus dedos naquele instante de pavor. O quarto estava carregado de tensão, esperança e medo, se entrelaçando em cada olhar, em cada suspiro.
A presença da equipe médica, a preocupação visível nos rostos e a fragilidade da filha criavam um turbilhão emocional. Maria se perguntava se ainda havia forças dentro dela, se poderia resistir à tempestade que parecia prestes a engolir tudo. Maria estava exausta, sentada na beira da cama da filha, com os cabelos grudados na testa pelo suor e as mãos trêmulas de tanto orar. O quarto ainda ecoava o som das máquinas, cada bip lembrando-a da fragilidade de Beatriz. O desespero ainda a sufocava, mas uma determinação silenciosa a mantinha ali, firme, murmurando preces entre lágrimas, pedindo a Deus por força, proteção e cura. Foi nesse momento que a enfermeira entrou, trazendo não apenas cuidados médicos, mas algo inesperado. Uma carta deixada por uma das voluntárias da igreja local, que Maria frequentava discretamente. A mensagem era simples, mas carregada de amor e fé. Maria, Deus vê seu coração, sua persistência e seu amor. Não desista, estamos orando com você. Junto à carta, havia uma pequena contribuição para ajudar com despesas médicas e alimentação. Um gesto que parecia pequeno, mas que carregava o peso de esperança que Maria precisava naquele instante. Ao ler aquelas palavras, algo dentro dela se rompeu. O choro silencioso deu lugar a um misto de alívio, gratidão e renovada fé. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha. A presença de Deus parecia tangível, preenchendo cada canto do quarto e cada espaço do seu coração. Cada oração, até aquele momento, cada lágrima derramada, parecia convergir naquele instante, e Maria sentiu que, mesmo em meio à dor, a bondade e a fé podiam transformar o impossível. A menina, Beatriz, ainda frágil, parecia perceber a mudança na mãe, como se a esperança de Maria pudesse se espalhar até ela. E naquele instante, Maria compreendeu que o ato de bondade, embora simples e silencioso, seria o ponto de virada. A centelha que começaria a iluminar o caminho de cura, fé e perseverança que ambos precisavam. Nos dias que se seguiram, Maria continuou a visitar Beatriz no hospital, mas agora com um coração mais leve e uma fé renovada. Cada oração, cada palavra sussurrada a Deus, carregava não mais apenas o peso do desespero, mas também uma confiança silenciosa na providência divina. A carta e o gesto da igreja haviam se tornado um lembrete constante de que, mesmo em meio à dor extrema, o amor e a bondade de Deus se manifestam de formas inesperadas. Quando uma complicação grave surgiu no tratamento de Beatriz, Maria não se desesperou como antes. Ela sentou ao lado da cama, segurou a mão da filha e repetiu suas orações com firmeza, pedindo a Deus não apenas pela cura, mas pela força de enfrentar cada desafio. A fé de Maria parecia contagiar todos ao redor. Médicos, enfermeiras e até outros pacientes começaram a notar a coragem silenciosa daquela mãe que não desistia, mesmo quando tudo parecia perdido. Então veio a notícia que mudaria tudo. O médico encontrou uma alternativa de tratamento que deu resultados positivos. Beatriz começou a reagir devagar, mas de forma constante, e a esperança cresceu em cada respiração da menina. Maria, exausta, mas radiante, sentiu o coração se encher de gratidão. A oração que parecia simples se revelou poderosa. O elo que trouxe intervenção divina, orientação e força nos momentos mais críticos. A transformação de Maria não foi apenas externa, mas profunda. Ela compreendeu que sua fé, mantida firme mesmo no desespero, era capaz de mover montanhas. O medo e o desespero deram lugar à confiança, e a dor se tornou testemunho de perseverança. Cada lágrima derramada, cada oração fervorosa, havia plantado sementes de esperança e fortalecido sua alma. Maria agora sabia, com certeza inabalável, nunca se deve subestimar o poder da oração em tempos de dor.
Com Beatriz finalmente estabilizada e reagindo bem ao tratamento, Maria sentiu que uma nova etapa de sua vida se iniciava. O apartamento ainda era modesto e os desafios diários permaneciam, mas algo havia mudado de forma profunda dentro dela. A fé que antes vacilava diante do sofrimento agora se tornara firme, capaz de sustentar sua alma e guiá-la nas horas mais sombrias. Cada oração feita, cada súplica silenciosa se transformou em testemunho vivo da fidelidade de Deus. Maria compreendeu que a dor e o medo são inevitáveis, mas que a oração verdadeira, feita com fé e perseverança, é um canal poderoso de transformação. Ela sentiu que seu vínculo com Deus havia se fortalecido de maneira irreversível e que mesmo quando o mundo parece silencioso diante do sofrimento, ele está atento, operando em detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Sua história passou a ser exemplo de esperança para todos que enfrentam provações semelhantes. Não desistir, manter a fé e acreditar na intervenção divina, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, Maria compartilha seu testemunho com aqueles que precisam de força. Cada lágrima derramada se tornou semente de esperança. Cada oração, um ato de coragem. Sua filha recuperou a saúde e a mãe encontrou paz no coração, aprendendo que a oração é mais que palavras, é força, fé e transformação. Se você se emocionou com esta história e quer continuar acompanhando relatos de fé e superação, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Sua participação ajuda a espalhar a esperança e a lembrar que nunca se deve subestimar o poder da oração em tempos de dor.